Oi, pessoal, tudo bem? Está começando mais uma live hoje da série A Fala é Delas. Hoje temos uma convidada super especial, como nas outras vezes, que é a Ali, que a gente vai falar sobre um tema, acho que é um dos temas mais importantes do momento, que é saúde pública na periferia. Vamos falar de outras coisas, vamos falar de pautas de gênero também, vamos falar de pautas raciais, ali uma militante do movimento antirracista, e como que tudo isso e nossas extremas desigualdades estão conectados. Deixa eu ver se a Li Vitória já tá por aqui, porque eu fico falando e sempre me perco. Então vamos colocar aqui, fixando o título, né, gente? Saúde pública da periferia, para quem for entrando saber do que a gente tá falando. Li já está aqui. Li, eu vou te adicionar. Perfeito. Gente, saúde pública é um tema que todo mundo tem que se engajar, né? Todo mundo tem que aprender um pouquinho mais. Ainda mais. Opa! Oi, boa noite. Oi, Li, tudo bem com você? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Você consegue me escutar bem? Sim, e você? Também, perfeitamente. Bom, vou começar te agradecendo muito por essa live. É um tema, assim, eu até fixei aqui que acho que todo mundo tem que se engajar, tem que procurar saber mais. Eu tô doida para aprender um pouquinho mais com você. E quando a gente fala saúde pública na periferia, aí no meio a gente vai falar de desigualdade, de questões sociais, raciais, feminismo. Poxa, a gente vai falar de muita coisa. Educação também, né? Então, tenho várias perguntas para te fazer. Queria te avisar e avisar o pessoal também que for entrando, que for depois. Vai ficar disponível esse vídeo no IGTV aqui no Instagram, depois a gente vai subir no canal no YouTube e também no Facebook. Então, né, o pessoal sempre assiste depois, então isso é bem legal. E Li, poxa, esse é o quadro A Fala é Delas, quadro, tô achando que eu tenho um programa de TV, né? É uma série de lives. Pode chamar de quadro também. É um quadro em que a gente só conversa entre mulheres sobre diversos temas, né? Aquela coisa, mulher também não tá aí só Uhum. para falar de pautas de mulher, a gente fala de tudo, a gente fala de saúde, fala de cultura, fala de educação e qualquer outro tema. Mas a gente sempre também traz recortes nos temas que a gente fala sobre as questões de gênero, as questões relacionadas às mulheres, mas não só isso. Então, Li, muito obrigada por ter aceito esse convite e eu queria começar pedindo para você se apresentar brevemente e falar um pouquinho sobre os seus projetos e sobre a sua atuação como ativista, como biomédica, para o pessoal que está assistindo, que for assistir depois, saber que você está falando com muita propriedade. Muito obrigada, Malu, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você. Obrigada também pela sua militância na cidade de São Paulo. Isso é muito importante. Eu te sigo já faz alguns anos. E eu queria muito te agradecer pela oportunidade. Enfim, meu nome é Aline, né? Mais conhecida como Li Vitória. Eu sou biomédica, sou ativista no movimento antirracista, na periferia também, e em saúde pública nas escolas, que agora é o meu novo projeto. Eu estou escrevendo um projeto sobre saúde pública na escola. O que quer dizer isso? Não só a parte de saneamento básico, não só a parte de informações simples, né? Mas muito mais a fundo. A fundo em que sentido? Primeiro, a gente tem o ponto de informação, né, para a criança. O segundo, a gente tem a atitude daquele ponto de informação, então aquilo está sendo aplicado nas famílias em si. E o terceiro é o projeto de saúde psicológica, né, que isso faz muita importância e o bullying, ele está ligado total à saúde das crianças. Caraca, né? Ou seja, né? E o bullying não é necessariamente as pessoas podem pensar que é uma agressão física. Não, né? O bullying, para quem. Vamos tentar traduzir para quem está acompanhando, né? É quando uma criança ela é chacota, ela é deixada de canto, ela é humilhada, ela é assediada, ela, né? Não necessariamente é uma agressão física, mas muitas vezes uma agressão moral, psicológica, né? Acho que Sim, você pode explicar isso com mais propriedade. Mas a gente sim, sabe que isso porque atrapalha muito, né, o desenvolvimento das crianças. Sim, porque no desenvolvimento de uma criança, nós temos a saúde física, né? E a saúde mental. Então, o que é vendido hoje em dia como saúde? É a saúde física. Então, você praticar um esporte físico, levar a criança para o balé, levar a criança para o judô, levar a criança para jogar futebol. E não está se cuidando da saúde psicológica dessa criança. Então, falar disso e não falar de bullying a gente não está falando de saúde, né? Falar disso e não falar de educação sexual,
a gente não está se tratando de saúde pública, porque são coisas que se conversam, elas se conectam de uma forma tão incrível, assim, porque um depende do outro para tudo dar certo, entende? E quando a gente se trata da saúde psicológica, a gente diminui um pouco de precisar de tomar medicação, levar o psicólogo, levar isso, né? A informação, né, da saúde psicológica é muito importante para a gente hoje, principalmente para nós cientistas, porque a maioria das doenças, quando você tem a informação não só física, mas mental também, ela é psicológica, né? A doença ela vem de estafa, né? A criança ela tem muito isso, porque ela vê a briga dentro de casa, porque ela vive numa situação desfavorável, principalmente na periferia, ou ela nem gosta de estudar e está indo para a escola só para comer, porque não tem o que comer em casa. Então são realidades totalmente diferentes, né? Não, a gente até recebeu um comentário aqui que hoje teve um avanço dessa luta, né? Uma Sim, lei que vai, né, implementar esse apoio psicológico nas escolas, né? E assim, tem muito preconceito, né? Quando a gente fala de saúde mental, né? De atendimento psicológico. E tem até uma questão de classe, né? Como se, eu já ouvi muito essa frase, tá? Aqui de pessoas próximas a mim, aqui onde eu moro, na Vila Mazei, né? De tipo, uhum. depressão é doença de rico, né? E Sim, é eu imagino que esse é frescura. um chavão, exato, é uma frescura, né? Que, assim, tenta jogar assim, não. O pobre não tem direito de ter doenças mentais, digamos assim, ou de cuidar, né, da sua saúde mental, né? De ter direito a esse tipo de saúde e aí isso reflete outros preconceitos e outras desigualdades da nossa sociedade, né? Aí eu queria te perguntar, Exatamente. acho que, assim, como que é recebido nas escolas esse projeto? Tem muito preconceito? E como você tem olhado essa questão também no âmbito geral da sociedade? Olha, no âmbito geral da sociedade, a gente vê como algo que não é primordial agora, sabe? Isso não é primordial, a gente precisa de outras coisas. Por quê? Porque também se trata da pasta na área da saúde que a gente tem, né? A gente não tem um representante ali para falar sério com todos em massa. Né? Porque se tratar de periferia no estado de São Paulo é uma coisa, se tratar de periferia no estado da Bahia são coisas completamente diferentes. Então, tem sim um certo preconceito ainda, mas isso vem muito forte com a atuação dos psicólogos em escola, com a atuação de clínicas do SUS que tem, né? Se tratando não só de pessoas adultas, mas de crianças. Então, esse desenvolvimento da psicologia em si, que eu não é muito o meu foco, né? É o meu foco no projeto, mas não é o que eu estudei. Então, isso é muito novo para mim. Né? Saber que eu foquei nisso porque eu já passei por isso, então eu sei o quanto isso é importante. Isso mudou minha vida. A psicologia em si mudou minha vida. Na época, não se tinha, hoje se tem. Pouco, mas tem. Né? A minha mãe ela tinha que pagar psicólogo para eu passar, porque eu não me aceitava, eu sofria bullying na escola, eu não queria estudar. Então, hoje em dia tem menos repulsa do que antes. Não. Perfeito. A gente avançou, ainda não está o ideal, mas já está melhor do que alguns anos atrás, né? E assim, quando a gente fala do bullying, né, da depressão, e todos esses sintomas, assim, né, a gente pode pegar alguns outros casos também relacionados à saúde mental, mas esses que são os mais famosos. E quando você pode pegar também outros marcadores também, como a questão da drogas, dependência química, gravidez na Uhum, adolescência. Estou trazendo esses marcadores porque esses são os principais, né, motivadores, digamos, causadores da evasão escolar. Ou seja, a gente tem jovens hoje que deixam de ter o seu direito de sonhar por a gente não ter uma educação inclusiva. E isso não tem só a ver com educação, tem a ver também com saúde, né? Então, sim. você olhar para aquele jovem, para que ele seja acolhido, para que ele seja protagonista do destino dele, apoiá-lo, né? Ter essa rede de apoio para além da família, que a gente sabe que muitas vezes
a família também pode estar passando por dificuldades, né? Então, eu queria que você comentasse um pouquinho desse projeto, por exemplo, que o Pedro trouxe para a gente. Ele até colocou aqui, gravidez e adolescência também. O Pedro é um amigo. Que, assim, tem tudo a ver, evasão escolar, com acesso à saúde também. Não é só sobre Sim. educação, só sobre renda também, mas também sobre saúde, e a gente muitas vezes não olha para isso. Aí eu pedi para você comentar tanto desse projeto que foi aprovado hoje, né? Que é uma coisa recente ainda, eu confesso que eu vi, mas eu quero estudar para entender melhor como vai funcionar. Eu também não estudei ele, não tive tempo. Né? Então eu queria te perguntar um pouco mais desse efeito, assim, né? O que a gente precisa para tornar a escola, né, pensando em saúde pública, num lugar mais acolhedor mesmo para o jovem, para a gente reduzir a evasão escolar e gerar mais oportunidades para ele. Então, tem isso que a gente está falando do psicólogo na escola, mas quais outras iniciativas? Por onde a gente pode caminhar? Diálogo. Diálogo é o primeiro de tudo, porque quando se abre o diálogo, se quebra tabu. Né? Quando se quebra tabu, você tem a educação sexual, você fala mais sobre o racismo, você fala mais sobre preconceito, você fala mais sobre bullying em geral. Então, quando se tem o diálogo e abre esse diálogo nas escolas, e enfim, nos CCAs, em todos os âmbitos públicos, a coisa melhora, sabe? Tem um problema de saúde pública um pouco menor, porque você identifica o problema. Quando você identifica o problema, é mais fácil de achar solução, né? Uma criança, ela é violada e violentada, e a mãe e o pai não sabe, ou a mãe não sabe pelo padrasto, porque não existe esse diálogo, existe esse tabu desde a escola, e existe esse tabu das famílias, de não falarem sobre educação sexual, por exemplo. Uhum. Ou seja, né? Educação sexual, apoio psicológico nas escolas e também, porque não, uma educação cívica, né? E política também, né? Para você formar as pessoas também, os jovens, enquanto cidadãos, né? Cidadãos portadores de deveres, mas também de direitos, né? Então, acho que falta, como você trouxe, esse diálogo, né? E quando você fala de diálogo, não tem como eu não pensar em democracia. Ou seja, falta que as escolas sejam esses polos democráticos, né? Que elas têm potencialidade de ser. Então, eu acho que também, né? E é uma disputa, né? Então, e é uma coisa que eu acredito muito. Mais voltada para a saúde, para a gente não ir muito na linha da escola, da democracia, que também a gente já sabe que é uma coisa importante. Eu também não tenho problema nenhum, porque eu também sou ativista nisso, né, em falar. Então, eu não tenho problema nenhum em falar de democracia, dessa parte ativista, porque eu falei do diálogo. Porque o diálogo, ele faz você conversar tanto com pessoas da direita quanto da esquerda. E hoje existe muito, muito essa de falta de diálogo, porque parece que vai para uma guerra, sabe? Eu sou Corinthians, você é Palmeiras e não se conversa. Quando as coisas se conversam, né, e existe o diálogo, as coisas ficam muito melhores. As pastas, Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Cultura. Então, tudo isso precisa de um diálogo para as coisas fluírem. Eu tenho um lado, a pessoa tem o outro, a gente tem que se respeitar e entrar num consenso. O do bem de todos, porque não é interesse pessoal, é um interesse coletivo, né? Não, perfeito. E a gente também recebeu um comentário super bacana falando que democracia racial é uma piada, né? E eu não posso também deixar de perguntar, porque a gente já tem dados sobre isso. Aí eu queria te perguntar de uma perspectiva de você, enquanto ativista, enquanto biomédica, que é a relação do racismo com a saúde pública, né? O racismo estrutural e saúde pública no Brasil. E assim, o quanto é chocante, né? E chocante, mas não surpreendente, quando você vê que o maior grupo de risco da pandemia não são necessariamente as pessoas, né, que têm uma saúde um pouco pior, mais velhas, né, que você já imaginaria que estão mais suscetíveis mesmo, né? São o maior grupo de risco, segundo a OMS já, Organização Mundial da Saúde, as pessoas pobres, pretas e periféricas, né? Isso não só no Brasil, mas também de outros países, outras regiões do mundo. Então, o quanto isso é pesado e mostra
para mim isso acende uma luz vermelha, talvez o coronavírus, né? Toda crise tem um lado bom e um lado ruim, né? Talvez o lado Sim. bom seja mostrar que não dá mais para a gente seguir nesse rumo que a gente estava seguindo, né? Que uma sociedade menos desigual, mais equilibrada, tem que ser de interesse de todo mundo. Nunca antes foi tão óbvio, há muitas pessoas que também não querem ver, que a vida do outro depende da minha, a minha depende da do outro, né? Então, que não dá mais para a gente permitir milhares de pessoas vivendo em condições tão vulneráveis e permitir que um grupo social seja menos que o outro, né? Que as mulheres sejam menos que os homens, que os negros sejam menos que os brancos, né? Que, enfim, que as pessoas com deficiência sejam menos que as pessoas que não têm deficiência. E aí por diante, né? Então, quando a gente fala vai muito além de renda. Então, é interessante trazer esses outros exemplos. Porque a gente fala de desigualdades no plural. E o que eu queria ouvir um pouquinho de você é justamente essa relação com a saúde pública. Por periféricos, são o maior grupo. Olha, Malu, é algo muito triste, né, de se falar, porque quando você trata de 70% de população negra no Brasil, você trata da maioria periférica, né? Da maioria em situação de risco, da maioria pobre, né? Então se fala de SUS, Sistema de Saúde, de Sistema Único de Saúde, se fala de escola pública, né? Então, se você olha para um hospital de referência em São Paulo, como o Hospital das Clínicas, ou a Santa Casa, por exemplo, que está em calamidade, nós somos os maiores hospitais. Então, as pessoas da periferia saem daqui para ir para lá procurar ajuda. Por quê? Porque, por exemplo, em Perus, onde eu moro, não existe hospital. Hoje em dia se tem uma UPA, um AMA, dois AMAs, na verdade, e não se tem vaga para todo mundo, porque tem muita gente, né? Então, pera, eu preciso ser trabalhador para ter um convênio médico? É isso que as pessoas pensam, eu preciso trabalhar para ter um convênio médico. As pessoas não pensam que precisam trabalhar para melhorar de vida, porque elas querem ter saúde. Porque na periferia, o que eu percebo, melhorou muito da época de, sei lá, da minha época de 1990 e alguma coisa para cá, melhorou muito. Mas quando você olha que um hospital não tem equipamento de proteção individual, não tem dipirona, que é o básico, azitromicina, coisas nesse sentido, e a população não tem dinheiro para comprar, então, peraí, a gente se tem um convênio, né, onde 20% das pessoas têm convênio, o restante não, e a gente tem uma saúde em calamidade, onde não temos um ministro, onde não temos informação e onde as pessoas, infelizmente, se contentam com o que tem, porque pelo menos tem um médico para atender e olhar para essa pessoa, sabe? Então, é algo muito triste de se falar, porque você não consegue enxergar saúde pública de qualidade nas periferias. Eu vejo uma saúde pública de qualidade nas periferias para os idosos, tá? Mas eu não vejo uma saúde pública da periferia para mim, por exemplo, para uma criança, precisa ficar na fila. Porque o sistema entende que tem saúde, entendeu? Então, assim, é muito complexo falar disso, porque é triste, né? A realidade é totalmente outra. Bom, vamos lá. Vou fazer agora outra pergunta de um ponto importante que você trouxe. Uhum, Aqui, a saúde não é focada na prevenção e na doença. Eu não sou sim. tratada porque sou jovem e aí vão os idosos que já estão doentes. Uhum. O que é avançado? Como que a gente pode reverter isso na sua percepção? Porque para mim, isso tem tudo a ver com o que a gente estava falando de desigualdade, de falta de acesso nas periferias, mas eu vejo que isso é uma maneira também como o SUS está estruturado, né? O que você acha que falta para a gente avançar nessa direção? Educação. Porque quando a gente tem educação, a gente consegue prever, né? A gente tem a prevenção daquilo. E aí vem todas as pastas juntas, porque elas se ligam e elas se conversam, né? Quando se tem a educação, você tem a percepção do que você pode comer, do que você pode usufruir, do que você pode fazer um exercício ou não. Porque nem todo exercício eu posso fazer, eu tenho que ir no limite do meu corpo. Se eu não tenho conhecimento, eu vou fazer porque aquilo está mostrando que é bom para mim.
mas é bom para mim em que sentido, né? Quando você tem a educação junto com a prevenção, a saúde pública anda lindo. Por quê? Porque aí a gente não alimenta a indústria farmacêutica. É mais fácil a gente prevenir do que alimentar a indústria farmacêutica, que é o que a gente faz hoje, né? Então, os gastos de saúde pública com a indústria farmacêutica é muito maior do que se fosse só com a educação. E isso também tem a ver com uma coisa importante, que é estilo e qualidade de vida. Aqui em São Exatamente. Paulo, por exemplo, tem uma pesquisa muito assustadora da Rede Nossa São Paulo desse ano, em que 64%, né, mais de 6 em cada 10 paulistanos que moram aqui, né, mudariam da cidade se pudessem. Ou seja, né, isso tem com o quê? Qualidade de vida, né? Parece que em São Paulo você vive para trabalhar. A maioria das pessoas que estão nas periferias não tem muitas áreas verdes, não tem muitos equipamentos de cultura, a saúde não é tão legal, a escola está um pouco deteriorada, enfim, fora é uma cidade muito cara, né? A gente está passando por uma crise, e isso tudo é qualidade de vida, né? E tudo isso vai influenciar na saúde pública e, enfim, na saúde das pessoas como, né, como um todo, como uma sociedade. E eu sei que nós também temos padrões de vida que são, por exemplo, a questão da própria alimentação, né? Quando você fala de prevenção, tem tudo a ver, né? E tem Claro. essa virada, né, de as periferias estarem consumindo hoje mais fast food do que as classes médias, né? E isso não só no Brasil, né? A gente sabe que o fast food, se você comer um ano direto, a gente não sabe o que vai acontecer com você. Nossa. É muito difícil. E aí eu queria que você, eu quero falar um pouco, tô sendo até sutil, né, Pedro? Mas aí, Li, queria que você falasse um pouquinho o que seria essa qualidade de vida dos sonhos, pensando mais na periferia, que a gente sabe que hoje é onde quem está mais para trás nessa corrida. Bom, pensando na periferia, quando a gente tem um espaço, temos bastante parques por perto, né? Praças e enfim. É, Atividade física, um mínimo de atividade física. Quando você coloca educadores físicos para falar sobre na periferia, isso faz total importância. Por quê? Porque tem gente que não tem R$ 70 para pagar um mês de academia. E você consegue se exercitar de graça, né? Outra coisa, informação nutricional. Porque, como você falou, as pessoas da periferia consomem muito mais fast food, que é o pior alimento do mundo, muito mais açúcar, né? Que são alimentos cancerígenos, né? Que são alimentos que desencadeiam diabetes mellitus, doenças, todas as doenças metabólicas que nós temos aí e que está na corrida para se tratar, né? Então, os cientistas eles correm para tentar ver o melhor jeito de tratar isso. Só que quando a gente tem essa prevenção, é informação nutricional. A informação nutricional é a base, a gente é o que a gente come, né? Uma pessoa falou agora, pauta sobre o veganismo também. Hoje em dia existe muitos artigos bons, muitos artigos maravilhosos que falam no consumo de carne, né? Consumo de carne em excesso ou o consumo de carne em si, ele traz muitas doenças que pode ser prevenida sem comer carne, né? Mas enfim, isso é um assunto também muito grande para se falar e a gente tem que respeitar todos. Então, quando você trata do mínimo de educação nutricional, cara, as coisas melhoram de uma forma, maluco, você não tem noção, assim. Consumo de refrigerante. As pessoas na periferia consomem tanto refrigerante e é uma bomba de açúcar, sabe? É bem complicado. A gente já falou sobre relação de educação e saúde, educação, saúde e qualidade de vida nas cidades, desigualdades, racismo, impacto na saúde e vice-versa. E teve um outro ponto que você trouxe, antes da gente falar da saúde como prevenção, né? Da gente tratar, a gente investir na prevenção e não em curar a doença. Antes de trazer esse ponto, você também tinha falado da relação de hospital público-privado, né? Saúde pública e privada. Isso é uma coisa muito Uhum. interessante para a gente discutir de um ponto de vista social também e político. Tem um dado assim que mostra que no Brasil direito à vida custa, né? Quem tem mais recursos para comprar tem mais direito de viver. E a gente tem um dado aqui para Sim, provar isso,
que é 50% das pessoas, das curas do Covid são maiores em hospitais privados, né? Ou seja, basicamente o dobro, né? Ou seja, quem está no hospital privado já tem 2 vezes mais de se curar da Covid do que quem está num hospital da rede pública, né? E aí eu Uhum. queria te perguntar, por quê? Qual que é... Você falou um pouquinho da falta de dipirona, né? De falta coisa básica e etc. Mas o que esses hospitais têm além do básico? Ou seria só o básico o nosso principal gargalo? Além do básico, a gente tem padrões, né? Então, cada hospital tem um protocolo. Então, os hospitais públicos, eles têm um protocolo do governo federal, né? Então, o governo federal acredita-se na cloroquina, na azitromicina. Não é comprovado cientificamente, né? E os hospitais particulares se tem um outro tipo de protocolo. Então, vamos supor, o Einstein tem um tipo de protocolo, o Sírio tem outro tipo de protocolo, né? O Samaritano tem outro tipo de protocolo, porque se baseia-se na ciência. Não é que o hospital público não se baseia na ciência, porque nós queremos nos basear na ciência, né? Mas a gente não consegue, entendeu? Por conta disso. Pedindo também a melhor qualidade na saúde pública hoje no Brasil. E agora Uhum. sobre esse debate da... Olha aqui, eu pego também de outra coisa legal. 70% das pessoas na Brasilândia que pegaram Covid morreram. No Morumbi No era Morumbi sete a por taxa de cento 7%. Isso. Assim, Muito a bom. realidade, assim, eu como trabalho no Einstein, eu sei exatamente qual foi a realidade de lá e qual foi a realidade do hospital de campanha, por exemplo, né? Então, assim, coisas muito diferentes, sabe? Tratamentos muito diferentes, protocolos diferentes. Então, um governante faz toda a diferença. Agora uma dúvida. Aqui eu gostei. O Pedro está arrasando nos comentários. Pedro, você já é quase um membro dessa live. Toda saúde particular é uma violência ao povo. Adorei. Eu vou ir nessa linha então, porque eu já ia perguntar de outra coisa. Justamente, eu queria entender a sua análise, a sua percepção. SUS, né? Nós temos aqui um sistema único, né, de saúde, sistema público, e a gente sabe que não é todo país que é assim. Por Sim, exemplo, você pode pegar o caso dos Estados Unidos, que acho que é o mais emblemático, né? Que todo o sistema é particular. E eu queria te perguntar a percepção da sua visão, né? Do seu lugar de fala, da sua experiência. Qual a diferença de uma saúde pública e privada? Ou precisamos dos dois? Ou deveríamos ser igual aos Estados Unidos e privatizar tudo? Qual a sua visão? sistema público de saúde único para todo mundo. Por quê? Porque essa o presidente também vai usar. Então, obrigatoriamente, ele vai ter que melhorar, entendeu? Então, assim, Estados Unidos, o Obama, na época, ele tentou universalizar como o SUS. Ele pegou o modelo SUS. O modelo SUS é copiado no mundo, né? É um modelo invejável, mas infelizmente a administração de cada local não deixa a desejar. Então, se universalizasse tudo isso, ia ser maravilhoso. É o meu sonho. E o que falta para alcançar esse sonho, na sua opinião? Quais são os principais desafios? Ah, conversa, Malu, o diálogo, sabe? A conversa entre todos, assim. Eu acho que a aceitação também das pessoas, essa entender também o que o outro precisa, né? Então vai muito além do querer fazer, é entender o que o outro precisa, né? Ou seja, né? É a gente lutar. Aí vou agora um pouco da minha visão também. É a gente lutar no final do dia para combater as nossas extremas e profundas desigualdades, né? Que criam um mundo, né? Um outro Brasil de privilégios e mordomias, Sim, de direitos básicos. A gente não está nem falando de bens de luxo, mas essa desigualdade torna a saúde um bem de luxo, que não deveria ser.
É Então, a gente diferente, tem Malu, tanta quando você dificuldade. tem, assim, eu falo por mim, porque eu já usei o SUS, né? Hoje funciona a Einstein, eu uso o Einstein e tenho um ótimo convênio. Só que eu vejo muita diferença também na informação do profissional. Profissionais diferentes, lugares diferentes, porque o treinamento é diferente. Então, quando você não tem o básico de ambos os lados, não só é, do lado do paciente, mas do lado do profissional, um todo muda, né? Eu vejo, fico muito triste quando eu vejo isso, e para acabar com essa desigualdade é penoso, é bem complicado. Não, exato. É um problema estrutural, histórico, econômico, político. É uma coisa muito complexa, né? Mas o caminho, né? Eu falo, às vezes a gente não sabe, né, muito bem como o jeito exato da gente promover e chegar a esse fim que a gente quer, né? É óbvio que isso, como você mesmo falou várias vezes, é construído pelo diálogo, pela conversa, pela Sim, democracia, pela busca de um consenso entre pessoas e realidades tão divergentes, mas que, apesar de suas diferenças, almejam chegar no mesmo destino comum enquanto cidade, sociedade. Isso a gente traça aí um caminho, né, de longo prazo, médio e curto, para alcançar esses objetivos, né? Eu tenho muita esperança, um pouco otimista, de que a crise do novo coronavírus faça nós olharmos para nós mesmos enquanto sociedade e repensemos o modelo que nos trouxe até aqui, né? E que isso de fato acenda uma luz vermelha para os atuais e futuros políticos não continuarem agindo como antes, né? Ou seja, realizando mudanças para criando, uhum. continuando problemas gigantescos, como as desigualdades, como o aquecimento global e como o próprio coronavírus no começo, né? É só uma gripezinha, né? É só Então, uma gripezinha. talvez essa daí é o que mais pegou, né? Então, talvez se os nossos líderes, né, tivessem agindo já de uma outra forma, com base nesse diálogo que a gente falou tanto, ou seja, uma democracia de fato mais efetiva, participativa, talvez a gente não estivesse aqui onde a gente está hoje, né? Com uma crise das desigualdades avançando, uma pandemia global, aquecimento global também, então todas essas dificuldades que a gente tem enfrentado. Então, não é aquilo, né? A gente começou falando de saúde, mas falar de saúde pública é também falar de país, de projeto social e político de sociedade, né? Bom, eu separei aqui várias perguntas para fazer para você Pode perguntar. e tem uma que eu vou adiantar. É, a gente, então, a gente já falou de várias coisas. Eu vou perguntar. A gente já falou aqui de saúde e você já deu, temos um usar aqui a saúde pública do Brasil. Porque o Uhum, dia em que o filho do rico, o filho do pobre usarem o mesmo hospital, ele vai ter que ser bom, né? Porque tem exato. que ser bom para todo mundo. O dia que o político tiver que depender também do SUS, ele vai ter que ser bom. E isso, assim, é o mínimo, né? É o básico que a gente está falando. A gente não está falando de inventar a roda. Agora, apesar de todos esses sinais que você já deu, eu queria que você descrevesse para mim o que seria essa saúde pública dos sonhos, assim, sabe? Pode sim, tipo, olha, eu acordei aqui na minha casa em Perus e eu precisei ir no médico. Conta assim pra gente como seria essa saúde dos sonhos na sua percepção. Uma investigação melhor, né? Porque quando você fala de saúde pública, você não tem uma investigação melhor. A periferia, ela entende a saúde pública como pronto-socorro. Eu vejo, vou lá no pronto-socorro, tô passando mal, vou tomar uma medicação e vou para casa. É baseada nisso. Quando você tem a educação, a informação e a investigação juntas, isso é um sonho de saúde pública para todo mundo, né? Porque quando você investiga, você também responde as perguntas que aquela pessoa está buscando e nem ela mesma sabe. Ou seja, né? Então a saúde ela tem que estar assim, tudo quanto é canto, né? Ela tem que estar na escola, desde pequeno, acompanhando o desenvolvimento das pessoas. Ela tem que estar. Como é que são as três palavras que você falou? Você pode repetir?
As 3 palavras que eu falei? É de ser investigativa, informativa, como que era? Educação. Essas Você tem a 3. educação, a informação e a investigação. Perfeito. Porque Como nada que mais funciona? é. A medicina nada mais é do que a investigação, né, Malu? A investigação começa desde a informação que eu vou te passar. Então, eu vou investigar isso, eu vou fazer um experimento em cima disso, para saber se isso é verídico, para eu passar para a sociedade, né? Então, fazer ciência é isso. Você investiga o verídico para poder passar. Não é baseado em achismo. Então, se eu passo para você que uma informação que consumir muita frutose, muita fruta, faz mal para um diabético, então, assim, eu preciso passar essa informação correta. O quanto faz mal, né? Quais os diferentes tipos de açúcar? Tem gente que não sabe as diferenças dos tipos de açúcar. Então, quando você tem essa investigação muito mais a fundo, quando você tem protocolos muito mais a fundo, e quando você tem tipos de pessoas muito mais a fundo, você consegue passar informação para aquele núcleo de pessoas. Tem o núcleo de pessoas saudáveis, o núcleo de pessoas não saudáveis. Então, é nisso que se baseia a investigação da medicina e da ciência, né, como um todo. E aí, a parte da educação é o que a gente já está falando desde o começo da live, né? Sim, É de você prevenir, de você ensinar também, né? Então, tô ligada. Eu adorei esse tripé, por isso que eu pedi para você falar 2 vezes, assim. Para quem não é sim, muito sim. da área da saúde, ajuda a entender muita coisa. E o DiCaprio, o nome dele é maravilhoso, né? DiCaprio. Fez uma pergunta muito bacana, se o saúde ainda existe. Cara, eu confesso para você que eu já li algumas vezes sobre saúde da família e no programa, enfim, que você tem ilha, né? E todo esse atendimento um pouco mais pessoal, né? Em que pé que está hoje, Li? Olha, existe a saúde da família, tá? Hoje, muito menos. Deu um boom naquela época, né? E hoje era para estar mais avançado isso. Existe a saúde da família nos convênios isso funciona, né? Aqui existe para idoso. Para idoso existe muito no SUS e é muito bonito esse trabalho. É importante porque você pega tanto a criança quanto o adulto, quanto o idoso, faz esse tripé, como eu te falei, de informação, porque são pessoas completamente diferentes, né? E passa a informação correta para cada um deles. Os agentes de saúde que passam na casa dos idosos e vêm trazer informação, é muito importante nisso. Existe, né, os agentes de saúde. Mas não são para todos. Porque não tem também pessoas capacitadas para isso. O governo, eles recrutam, a prefeitura recruta, pelo menos aqui em São Paulo, isso funciona uma boa parte, mas não como deveria, né? Não, perfeito. Ou seja, né, poderia ter avançado e tá maior e tá melhor. E mais uma vez, né, um programa bacana, uma política pública que tem resultado e a gente acaba ficando parando no meio do caminho, né? Para mim esse é um dos maiores maus do Brasil, de Hum. que a gente 4 em 4 anos tem um recomeço que não permite que a gente avance. A gente sempre fica parado no meio do caminho, né? Porque vem um novo governo, muda o nosso destino de sociedade, acaba com tudo que foi feito, faz tudo diferente e acaba ficando tudo travado no meio do caminho, porque tanto em tempo histórico como em tempo político e social, 4 anos não é muito tempo. Você não consegue desenvolver algo de longo prazo em 4 anos. Não. É algo que precisa ter continuidade, né? Então, É como a por gente isso que falou, eu digo que o diálogo é bom, as pastas têm que se conversar, né? Não é em 4 anos encerrou um ciclo, vai começar outro. Não, porque senão as coisas não vão terminar, vai cair na nuvem. As pastas e as pessoas e as coisas têm que se conversar para ter o desenvolvimento da coisa, né? Falar em saúde, falar em educação, não é falar em saúde e educação de 4 em 4 anos. É falar, ter uma busca ativa disso o tempo todo. não, exatamente, né? E hoje a gente não tem nem isso enquanto destino, né, de país. Então, ficar. É aquilo que a gente falou, a gente tem os desafios políticos, né? Antes da gente encarar os desafios, assim, de saúde, de educação e de outras áreas extremamente importantes para o nosso desenvolvimento enquanto sociedade, enquanto seres humanos. E
E tem Sim. uma coisa que eu queria que você contasse em mais detalhes. Você Uhum. falou um pouquinho, né, na sua apresentação, sobre sua trajetória, o que te levou a se tornar uma ativista, a criar esse projeto de saúde nas escolas. Também comentou, né, que você é biomédica, que você está trabalhando no Einstein. E eu queria que você falasse o quanto você teve que correr para ter essas conquistas. Jovem, também na periferia, você tá mais no noroeste, eu tô aqui mais no que encerrar a live falando disso também. Falando um pouco Uhum. desses marcadores de gênero e de raça ao longo da sua trajetória. Assim, queria que você contasse o que você teve que enfrentar e passar também uma mensagem para outras meninas que, assim como eu, como você, que estão na periferia, possam assistir isso em algum momento e também se inspirar. Falar da minha trajetória é falar de resistência, né? Porque a gente se dá com não o tempo todo. Porque você é julgada pela cor da sua pele, pelo seu cabelo, e enfim. E quando se trata de inteligência, intelecto e tal, de uma pessoa negra, é duvidoso para as pessoas, né? Não cai bem. E eu tive que enfrentar bastante isso durante muito tempo e enfrento até hoje. Inclusive, teve várias vezes que eu já sofri alguns preconceitos de intelecto mesmo. No começo da minha carreira, como cientista, né, na minha iniciação científica. Então, eu queria desistir por conta disso, porque para mim era demais essa pressão. Até que eu, passando em psicólogo, eu consegui entender um pouco melhor e falar, não, não vou desistir, vou continuar porque outras pessoas vão vir depois de mim. E eu preciso trazer essas outras pessoas junto comigo e acreditar no seu potencial, né? Porque você ser vista como uma mulher negra é diferente de você ser vista como uma mulher, porque mulher, o padrão é branco, né? Então, como eu sempre falo, é diferente quando a gente fala do feminismo. O feminismo negro são coisas totalmente diferentes. Na época, quando a gente começou a lutar contra o feminismo, nós, mulheres pretas, já trabalhávamos, né? Éramos escravas, já trabalhávamos, enquanto a branca era vendida como dote. Então, a gente precisa entender que somos uma coisa só, somos humanas e fazer as pessoas enxergarem isso, lutar contra isso é bem complexo. Hoje é fácil falar no assunto, né? Hoje é fácil ser ativista, assim. Tem coisa que ainda machuca, mas eu acho que a gente tem que continuar. E uma frase, assim, que eu falo para todo mundo é, cara, continua, só você sabe a sua luta, sabe? Entender melhor sobre o seu eu, entender melhor o mundo do outro e não desistir, né? Resistir sempre, ter diálogo sempre, porque quando você grita, como a gente vê nosso presidente, a gente perde a noção da coisa, né? A gente perde a razão. Então, diálogo para mim é tudo, escutar o outro também, entender o mundo do outro. E é isso, a gente não pode parar, né? A gente tem que conhecer melhor esse mundo e todos juntos, assim. Perfeito, adorei. E é aquilo, né? A gente tem que sempre lembrar que nós vivemos, quando a gente fala essas palavras carregadas de conceitos e significados, que são as palavras de racismo e machismo, a gente está falando de uma sociedade que tem uma estrutura que coloca uns embaixo e outros em cima, sendo que quem está embaixo é dito para essa pessoa que ela é menos. É Sim. menos por ser mulher, é menos por ser negra e outros marcadores sociais que a pessoa possa ir carregando ao longo da sua vida. E isso impede, né, desde de pequenos, né, de pequenas, que a gente tenha o direito de sonhar em ser mais. Né? E de quebrar Porque esses te cortam isso, né? Te vendem outra coisa. Você não pode consumir o que te vendem tão fácil assim. Porque você tentar se autopromover o tempo todo, porque a sociedade não consegue te enxergar, é um trabalho chato, sabe? É um trabalho desgastante. Então a pessoa acaba mesmo desistindo.
porque a realidade daquela pessoa é totalmente outra, né? Eu tive o privilégio de só estudar, entendeu? Eu tive o privilégio de não ter que trabalhar para estudar, né? Então a gente fala de mundos diferentes também, quando a gente fala do feminismo negro, porque a maioria dos meus amigos e das minhas amigas não tiveram essa mesma oportunidade, né? A gente tem que colocar o pé no chão e olhar a realidade, a maioria da periferia. Com certeza. E eu tive algo que deveria ser um direito de todos, para mim foi um privilégio que eu consegui estudar. E tá certo, a gente tem que estudar, né? E como a gente pode, como você falou, né? Dar trabalho. É uma luta, assim, diária, sabe? Provar que você pode, que você consegue, que você não é menos por ser quem você é, por vir de onde você vem, né? E demorou muitos anos também, Li, como eu acho que eu te contei até antes, para que eu acreditasse em sonhar mais, né? Eu Uhum, comecei a trabalhar muito com alguns freelas, né? Hoje a gente chama de freela. Mas sim. quando eu era nova, assim, de 14 para 15 anos, justamente por já sentir essa desigualdade, mas não saber direito o que era aquilo. Eu achava que era culpa minha, sabe? Eu era aluna bolsista em escola particular. E eu via que, apesar de estar numa escola bacana, né, um pouco melhor do que outros colegas meus estavam passando na escola pública, né, pelos materiais, acesso às aulas, etc., os meus colegas tinham milhares de outras oportunidades e saía e fazia aula disso, e aula daquilo, e cursinho para vestibular, e fazia intercâmbio para falar inglês. Cara, olha a quantidade de oportunidades. E a gente, assim, eu olhava para aquilo e falava, eu não tenho a menor chance, né? A sua Então, única eu achava que não oportunidade era era ser para mim. bolsista de uma escola particular, né? E assim, você tinha que extrair Exato, daquilo melhor. exato. E assim, eu tentava extrair aquilo ali, né? O melhor, mas eu via que eu dava o meu melhor, mas eu olhava para eles e falava: Isso não é minha realidade. Isso não é para mim. Isso é ser metida besta. Minha realidade é o pessoal mais próximo a mim, onde eu moro, na comunidade. E eu achava: Não, para mim, meu caminho não é o estudo, é o trabalho. E aí eu nunca me esforcei, eu nunca achei que, sabe, que o vestibular fosse para mim. E aí eu só fui Uhum. mudar de ideia quando eu já tinha uns 17 para 18 anos, que foi quando eu estava no meu primeiro emprego com carteira assinada já, que não era só no bico, né? Que eu falei, não, eu consigo hoje pagar um estudo, né? Então, você vê, né? É isso Os que você estava valores se invertem, né? Universidade pública para quem não, para quem tem dinheiro, universidade particular para quem não precisa, para quem precisa da universidade pública, né? Então são valores falando. diferentes, mundos diferentes, onde a gente tem que mudar essa realidade. Porque a universidade pública para quem, né? Para o estudante de escola pública ou para o estudante da escola particular que tem dinheiro para pagar uma universidade particular. É complicado, né? Falar desses Não, dois mundos. exato, e você vê como é contrastante. A gente estava até agora falando que se a gente universaliza a saúde pública, né, ela automaticamente vira boa. E aí você pega, assim, não automaticamente, mas, né, é aquele exemplo de o presidente vai usar a mesma saúde pública que o morador da periferia, então ela vai ter que melhorar porque ela vai ter que atender todo mundo. E aí você pega esse exemplo, né, quando a saúde pública não é legal, as classes mais abastadas vão para a saúde privada. Agora, quando a educação superior, né, no caso que a gente está usando aqui de exemplo, é boa, as classes mais abastadas ocupam essa educação e as Sim. classes mais pobres vão para uma educação que é inferior, mas que eles têm que correr assim 20 vezes mais para conseguir pagar, para conseguir se formar, e não vai ser a melhor formação. Então você vê o quanto é E tem aquilo, o distorcido, né? estudante de escola pública, né? Ele chega na universidade despreparado, não sabe nem o básico, né? Então, até o ritmo da escola pública é diferente. E da faculdade pública é diferente, porque aí se inverte, né? Já vi amigos que na faculdade, no primeiro ano, que não sabiam o básico, sabe? O básico de biologia, por exemplo, que era a base do meu curso. Então, são os valores que se invertem aí. Não, perfeito. Você vê, né? Não tem a gente fez essa live para focar mais na saúde pública e periferia, mas não teve nenhum momento em como a gente não falar também de educação, como a gente não falar de democracia, de política, né? E até quando a gente vai contar as nossas trajetórias, né? E como elas de jeitos diferentes se conectam, a gente também está falando de todos esses marcadores, né?
Sim, é o tripé, né, que a gente estava conversando quase agora. Eles se conversam. Eles se conversam. Li, nosso tempinho está acabando. Daqui a pouco o Instagram desliga na nossa cara, literalmente. E eu queria mais uma vez agradecer pela live, pela conversa. Acho que, não sei se essa foi uma das lives que a gente conseguiu falar de mais temas, assim, diversos, mas sim ao mesmo tempo. Então você vê que é um assunto complexo, que rende muito, né? E, assim, muito obrigada mesmo. Como eu falei, a gente vai disponibilizar no YouTube depois, se o pessoal poder ver de novo, compartilhar com os amigos. Foi uma aula muito bacana. Eu gosto muito dessa frase. Às vezes a gente se acha impotente por não poder mudar o mundo inteiro. Mas se a gente conseguir o mundo inteiro de alguma forma, né? Porque o que move o mundo não são, né, ideias, palavras, são pessoas, né? Então, se a gente muda o mundo de alguém, a gente consegue acelerar essa mudança do mundo. Espero que tudo isso que a gente conversou reflita na vida de algumas pessoas, que a gente consiga encaminhar, eu sempre falo isso, a gente consiga, eu estou aqui pensando, e a gente caminhar ações a partir dessa construção coletiva, desse. Então, essa é mais uma palavra-chave dessa live, diálogo. Se puder deixar uma mensagem final, super agradecer, Eu quero agradecer por esse convite, foi muito, muito bom para mim. E tentar ajudar também algum tipo de informação, né? Quando a gente tenta disseminar todo o nosso conhecimento para os outros, é que a gente está fazendo a coisa certa. Então, Malu, te agradeço por todas essas lives da Falexão É, os meus projetos. Eu queria agradecer quem estava aqui, né, vendo tudo isso. E muito obrigada. A frase que eu deixo hoje é, sei lá, limites não foram feitos para sonhadores, sonhadores vivem o infinito. E é isso, a gente não pode parar, né?